Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Inspire Talks Podcast. Um espaço para uma conversa fluida, onde o encontro traz o fio condutor daquilo que a gente vai conseguir compartilhar. O episódio de hoje tem a intenção muito forte de trazer aqui para você que me acompanha, que nos acompanha, um momento de reflexão sobre temas muito profundos, mas com uma humanidade que pode trazer alguma coisa para o seu dia a dia de diferente. E a minha convidada de hoje, ela tem várias falas incríveis, mas uma delas, ela diz: se a ferida está nas relações, a cura também está. Será que isso já passou pela sua cabeça? Você já viveu uma relação em que você tinha profundo amor, profunda admiração, respeito, desejo, tudo aquilo que é importante para nutrir o vínculo, e enxergou ali muita dor, mas também a possibilidade de se curar? É para falar sobre isso e sobre muitas coisas inspiradoras que eu tenho aqui hoje, junto comigo, a Ediane Ribeiro. Olá! Minha alma está em festa de recebê-la. Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui com você. Ediane é psicóloga, especialista em regulação emocional e trauma. E uma alma humana daquelas que a gente senta, escuta e recebe colo, né? Então, muito obrigada, Ediane, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço essa apresentação linda. Fico feliz que o trabalho chegue e toque você nesse lugar. Muito, eu tô arrepiada, preciso dizer. Uma das coisas mais importantes para essa conversa, para mim, é entender o que é inspiração para você. Olha, inspiração para mim, de uma forma geral, né, assim, é tudo aquilo que nos faz lembrar quem nós somos. Quando eu penso em algo que me inspira, quando eu penso numa música, num filme, eu sou muito inspirada pela arte, né? A arte tem um lugar muito especial na minha vida, mas quando eu penso num texto que me inspira, quando eu penso em pessoas que me inspiram, em algo como o seu podcast, por exemplo, que inspira pessoas, o que eu acho que tudo isso nos faz é nos conectar com partes nossas que às vezes no dia a dia, no cotidiano, na vida ordinária, por tantas coisas que a gente vive, essas partes ficam mais adormecidas, esquecidas, bloqueadas. Então, para mim, inspiração é tudo aquilo que faz conexão com essa parte nossa, nos lembra da gente, nos lembra da nossa potência em todos os aspectos. Você disse que a arte é uma das coisas que te inspira. É muitíssimo. Eu sou uma ex-bailarina, né? Então, a arte tem um lugar muito especial na minha vida, assim. A dança, eu sempre digo que a dança foi uma das coisas mais importantes, assim, no final da minha infância e início da minha adolescência, para me dar um lugar de segurança quando tudo era caos. Então, e depois disso, eu fiz teatro, eu amo música, eu sou uma pessoa movida à música. Na minha casa, se eu estou em casa, está tocando música. É a primeira coisa que eu ligo quando chego em casa. Então, eu tenho uma relação com a música muito forte. Uso no meu trabalho. Eu acho que a arte, de uma forma geral, ela concentra compêndios de psicologia. Acho que o artista tem esse poder, às vezes, de colocar num verso, num acorde, na fala de um personagem, aquilo que traduz coisas que nós, por exemplo, como psicólogas, estudamos durante anos e traduzimos de outras formas, sim, com outros saberes. Sim. A arte faz isso sem passar pela razão, é uma experiência muito sensorial, né? Então eu sou realmente uma apaixonada por arte, me inspira de muitas formas no meu trabalho e na minha vida pessoal. Você ainda dança? Eu danço. Como lazer, né? Mas faço aula de dança. Melhor. É muito melhor, porque não tem compromisso com nada, é só sim, diversão sim, mesmo. É uma das grandes estratégias reguladoras para mim. A dança realmente é aquele lugar onde eu digo que é um lugar meditativo, porque eu tô ali 100% presente naquela conexão, se é uma dança de par, se é uma dança solo, no que o meu corpo está produzindo de movimento em contato com aquele som. Então, eu faço aula ainda, e gosto muito, e é um grande lazer. E eu vou falar uma coisa para você, que talvez para a galera seja interessante. Eu amo dança, já fiz dança de uma forma bem sistemática,
Mas eu não sou excelente, não, assim. Eu não sou maravilhosa em ritmo, não sou maravilhosa no espaço. Mas é um lugar muito especial que não tem essa obrigação do desempenho para mim. Então, cumpre uma outra função. Então, eu ainda danço. Sim. Sabe o que me deu vontade de antecipar a entrega do meu presente para você? É mesmo? Amo o presente, gente. Conecta tanto. Eu estava aqui em dúvida, vou cumprir o protocolo? Mas que protocolo? Aqui. Ai, obrigada. Vou abrir para ver. Já que tem a ver com o que estamos falando. Tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Assim, o que eu escuto quando você traz essa questão da arte é um caminho de expressão de algo que só vai existir no mundo do seu jeito se você fizer. E quantas vezes, focado em performance, a gente só se compara. Que coisa linda! Como é uma arte... Dá pra focar em algum lugar? Como é uma arte feita do barro e foi depois de um processo de quase 1 ano de aulas de cerâmica que eu entendi que a minha força criativa, a minha energia criativa tinha que estar aqui nesse espaço. Que lindo. Eu criei um vaso que eu levei 9 meses para ficar pronto. Literalmente foi uma gestação. E eu lembro que eu tinha tanta coisa na cabeça para tirar de mim, eu não sabia onde colocar. E de forma muito estranha, a escrita, que sempre foi um caminho para mim, assim, de autocura, de autoescuta, secou a fonte. Eu sentava para escrever, não vinha nada. Eu falei, gente, talvez eu tenha que sair da mente. E eu sentia uma coisa nas mãos. E aí eu comecei a cerâmica. Olha. E passou a ser um lugar inegociável na minha vida, assim. Muito raramente eu vou perder a aula de cerâmica. Porque é um espaço em que tem, primeiro, um grupo de mulheres fabulosas, assim, meninas de 18, 19, até eu que sou a mais idosa na minha turma, né? Uma mulher de 47. E é interessantíssimo como um assunto vai para o outro e atravessa. Então tem uma expressão livre de fala. E a cerâmica, ela para mim é aquele lugar do barro, da energia da criação natural, né? Da água, da terra e de dar forma. Sim. E de respeitar um tempo e um ritmo e de lidar com o perfeccionismo, com a comparação e o mais difícil que conecta com algo lindo que você trouxe aqui, que é escutar o que a gente está com vontade. Acessar uma parte nossa que no dia a dia a gente desconhece ou não consegue perceber que está ali simplesmente. Então a canequinha de cerâmica, ela tem o izinho aqui de Inspire no cantinho. Eu vi. Eu pensei, nos primeiros episódios, a gente presenteou com flores. E eu achei muito simbólico porque tinha uma conexão muito grande com o que brota da terra, né? E que faz parte de algo que a gente não controla, não comanda, e cheio de ciclos que é a vida. E para esse episódio, né, para esses de hoje, eu pensei de novo na Terra, mas num lugar em que a gente pode interferir. Diferente da natureza, né, tem coisas na vida da gente que a gente pode colocar a mão, né, e deve colocar a mão. Então, ela tem as imperfeições de uma peça feita à mão, e com muita energia de uma cura que eu tenho encontrado, né, que me inspira, e eu tive muita vontade de produzir essas peças para trazer. Então essa é a primeira. Nossa, eu tô super lisonjeada. Não tem outra com essa cor, não tem outra desse. E eu acho que para a gente entrar um pouco mais e mergulhar um pouco mais nesses espaços, né, em que a gente pode interferir na nossa vida e deve, para se curar e curar o outro. E naqueles outros espaços em que a gente tem que simplesmente confiar no ciclo. Sabe que eu fiquei com vontade de te perguntar algumas coisas sobre cerâmica, pode também. E fiquei, porque eu imagino, quando você senta para fazer uma peça, eu imagino que você talvez tenha alguma coisa na cabeça e pode ser que saia muito diferente disso. É assim ou você não tem nada na cabeça? Olha, no começo eu não tinha nada na cabeça, mas eu tenho a Mel, que é uma professora fabulosa, eu pretendo trazê-la aqui um dia, eu vou conseguir convencê-la para uma conversa aqui. Então ela dizia, olha, a gente precisa seguir esse tipo de técnica, né? Mas eu aprendi muito com a minha intenção nem sempre vai me levar para o lugar que eu queria, né? Esse vaso, que é um vaso deste tamanho, hoje eu não trouxe porque eu tenho medo de quebrar, virou uma peça assim. Mas ele tem este tamanho e eu fiz a base dele inteira
com uma técnica que se chama cordelado, que sabe aquelas minhoquinhas que a gente faz com massinha de modelar quando era criança? Com o barro. E ele inteiro. E aí o barro tem uma coisa de que ele vai secando, e se você... E ele pesa. E aí o peso natural, ele deforma, né, aquilo que você estava imaginando. E se você vai mover, ele tem memória, ele volta para aquilo. Então, nunca a coisa sai exatamente como a gente gostaria, a não ser que você esteja num torno, que não é a minha proposta, eu não faço a aula com um torno, para ter justamente isso que você está falando. Pronto, eu acho que você respondeu o que é o papel na arte para mim, assim, e que eu acredito que é uma função psicológica importante, que é essa função organizadora daquilo que é imprevisível, que a gente não controla. Ela é expressão, como você disse, mas é também essa organização desse sentir que vai construindo junto. E quando eu abri esse presente lindo, eu me emocionei, e aí vou contar uma coisa, que é... Eu não sei o nome dessa plantinha que a gente sopra. É ela mesma. Não é? Eu reconheci imediatamente porque é o seguinte, essa plantinha, ela existia em vasta distribuição no caminho da minha casa para a minha escola, quando eu tinha ali por volta dos 5 a 7 anos de idade. Eu me lembro muito dessa época, e eu lembro que era uma das minhas diversões nesse caminho, era pegar e soprar essa plantinha. Então, me trouxe uma memória que eu fui longe, agora até me emociona. Eu estou emocionada aqui. Me trouxe uma memória de um período que era esse caminho que eu fazia da escola para casa. A escola não era exatamente o lugar mais amistoso que eu frequentei na infância, mas que esse caminho e essas plantinhas me conectavam com alguma coisa muito sensível e que me davam uma certa alegria ver esses botõezinhos voando, sabe? Então, fiquei muito feliz com o presente. Que coisa linda! Quando você falou da experiência na infância, eu fiquei com vontade de saber um pouco mais sobre isso. Eu não sei de quem é a frase que a infância é um lugar de onde os nossos pés nunca saem, ou algo assim. Sem dúvida, a infância é um período de desenvolvimento que nos dá chão. E aí eu acho que é isso, essa terra onde os pés nunca saem, é onde... Talvez seja onde o nosso terreno é moldado mesmo, que vai depois, nós vamos poder plantar nesse terreno, vai florescer nesse terreno ou não. Então, eu realmente acredito que a infância é uma fase do desenvolvimento crucial, é o que as ciências que se debruçam sobre o desenvolvimento vão apontar a partir dos estudos, mas do ponto de vista da minha experiência pessoal, por exemplo, eu digo que a infância, ela guardou o mais incrível e o mais terrível das minhas experiências. Só que eu fui descobrir o incrível da minha infância já adulta, que eu consegui me lembrar de momentos muito especiais e que foram muito protetivos na minha infância, como esse que essa caneca me fez lembrar, que foram muito protetivos das outras experiências que foram mais duras e traumatizantes. Então, eu tenho uma família, eu nasci numa família de classe média, o que já me protegeu muitíssimo, sendo uma criança negra numa família negra neste país. Sim. Então, isso já me protegeu muitíssimo de muitas experiências. Porém, isso não me protegeu de vários tipos de experiências que acabam acometendo famílias que vivem não só o trauma do ponto de vista racial, mas do ponto de vista da organização dos afetos. Então, eu sou filha de um pai alcoolista, uma mãe que sofreu muita violência doméstica, e uma parte da infância foi marcada por essas cenas. E aí, quando eu digo que a escola não era exatamente o lugar mais gentil para eu frequentar, tem a ver com esse outro espaço, onde em casa muita coisa era caos e na escola muita coisa era exclusão, era deslocamento, era o que hoje a gente vai chamar de bullying, por exemplo. Sim. Dentro desse contexto, a dança surgiu como um oásis de segurança.
eu lembro do cheiro da minha professora de dança, assim, eu digo que isso me salvou por isso, porque eu acho que talvez tenha sido em meio àquela confusão toda, das pessoas que me olhou como um humano possível. Isso foi extremamente organizador para que eu não tivesse uma história diferente da que eu tive, por exemplo. Eu poderia ter ido por um caminho de muito mais autodestruição, Sim. que é comum nos traumas infantis complexos. Sim. E eu acho que eu tive algumas pessoas na minha vida que fizeram o vínculo necessário para que isso não acontecesse. Eu acho que inclusive os meus pais, dentro de todas as dores que eles estavam lidando, que eram deles, e que hoje, como adulta, eu entendo que eram deles, mas que a criança não entende isso. A criança vive o desamparo. Mas mesmo eles, em alguns lapsos de momentos, eu acho que quando podiam, ofereciam momentos de muito amparo. E aí eu acho que a arte teve esse papel junto da minha infância, muito estimulado pela dança. Eu lembro muito criança, assim, eu não vou saber exatamente quantos anos, mas devia ser 7, 8 anos. Eu tenho poucas memórias anteriores aos 7 anos, tenho lapsos de memórias da infância, tem cenas só. Mas isso devia ter 7, 8 anos. Eu lembro de me trancar no meu quarto com uma vitrola que eu tinha ganhado de Natal da minha mãe, daquelas que tinha disco colorido, não sei se você pegou essas. Ah, sim. Dos discos coloridos. Vermelho, verde, Isso. azul. E eu ouvia aquilo, e eu dançava, e eu me imaginava apresentando coisas na TV. Nós somos de uma época dos programas infantis, sim, né? Sim. Então, quando eu lembro disso hoje, eu vejo que aquele espaço, que era um espaço de fantasia, era um espaço de extrema regulação emocional, para mim, dentro de uma realidade que muitas vezes era dura, era difícil do ponto de vista emocional. Eu não tenho uma experiência de vulnerabilidade social. Eu sempre tive uma condição que nós estávamos longe de sermos uma família rica, mas uma família de classe média. Eu estudei em boas escolas, né? E isso também fazia com que a minha experiência fosse uma experiência também de não encontrar representatividade, né? Também. Porque na escola particular, eu e os meus irmãos éramos praticamente as únicas crianças negras, no play do condomínio, idem. Mas ainda assim é uma situação que é protetiva de muitas coisas. De muitos riscos. De muitas coisas. Não precisei trabalhar na infância, por exemplo. Então não tem uma história da vulnerabilidade social, mas de uma vulnerabilidade emocional daquele ambiente. Né? Daquele ambiente pela fragilidade do contexto familiar mesmo. E eu acho que essas ilhas, o quarto com a música, a aula de dança, os breves momentos em que eu lembro da conexão com a minha mãe ou com o meu pai, ou com uma pessoa que trabalhava conosco em casa, Lourdes, que é muito importante na minha história, que eu tenho como uma segunda mãe, e que eu lembro de momentos muito, muito específicos com ela. Momentos, por exemplo, de alimentação. Eu brinco que até hoje eu queria alguém que me desse comida na boca. Acho que até hoje eu fico buscando isso, sabe? Aquela sensação de ser cuidada. De ser cuidada. Então, ser nutrida. De ser nutrida. Então, em momentos que a minha mãe, por exemplo, estava ausente por questões de saúde, durante a minha infância, minha mãe fez muitas cirurgias. E hoje eu também entendo esse processo de adoecimento dela de um outro lugar, né, pelo que estudo. Mas ela passou por muitos processos de adoecimento, então muitas vezes ela estava ausente. E a Lourdes era a pessoa que me colocava no colo, me alimentava. Isso eu já estou falando, não estou falando de bebê, estou falando de uma criança já de 5, 6 anos que poderia comer sozinha. Mas que eu tinha muita dificuldade na alimentação. E ela era a pessoa que me ajudava a parar, alimentar. Ela ia correndo atrás de mim, às vezes, com a colher. Eu lembro tanto desses momentos, esses momentos me emocionam muito. Porque é essa sensação de ser cuidada e de ser vista, principalmente. Isso. Quando você disse que ela corria atrás de você, eu fiquei justamente com essa sensação, né? Tem alguém que está me procurando, que está me buscando, que está insistindo em mim. E você trouxe coisas tão valiosas, Regiane. Eu queria poder entrar em algumas delas, assim, porque primeiro eu me identifico com algumas das coisas que você está trazendo. Eu
eu nasci com uma, vou dizer, da maneira como me falavam quando criança, né? Com uma perna defeituosa, eles diziam, né? Eu nasci sem a cabeça do fêmur na perna direita. E eu vinha de uma família de classe média, mas eu nasci e cresci num bairro suburbano aqui de São Paulo, né? E eu fui a primeira de 28 netos a cursar uma faculdade, por exemplo, né? E a infância, ela foi protetiva em alguns aspectos, né? Da fantasia, do campo da fantasia, esse espaço que quando você me falou, né, do seu momento ali de poder se imaginar dançando, se apresentando em um programa, ou eu fiquei pensando quão valioso é o espaço da gente poder sonhar. E às vezes quando adultos, gente, se a gente tiver um lencinho, eu agradeço, porque eu já estou aqui, vou precisar. Assim, precisando mesmo disso, mas eu sinto que a gente, quando adultos, às vezes deixa de sonhar. Né? Acha que não dá mais tempo. Eu acho que essa capacidade de nutrir esse espaço de fantasia, ele é muito protetivo. E quando a gente é criança, isso de algumas formas, né, de muitas formas, pode até guiar algumas das escolhas quando a gente é capaz de fazer. Então, quando você fala sobre a dança ser algo que você ainda nutre, né, e que ainda está no seu campo, eu acho que essa é uma escolha muito sábia e que muitas vezes a gente também tira da vida, porque a gente está na performance, está nos boletos a serem pagos, nas dificuldades do dia a dia, parece que a gente também não se dá mais a chance de dar para as coisas um espaço diferente daquele que vai ser o que vai te remunerar, o que vai te dar um lugar social, esse espaço do lazer, do hobby. Por que um sonho não pode estar ali nesse espaço em que você não vai ser amplamente reconhecido, mas você vai se realizar, você vai se reconhecer, né? E o bullying que eu sofria tinha, então, uma relação muito forte com a minha forma de caminhar. E eu recebi muitos apelidos que eu não sabia que eram para mim. Eu não tinha ideia, sabe, do que significava aquilo que as pessoas estavam dizendo. Um deles era ponto e vírgula, porque quando eu andava, né, tinha essa movimentação. Chegou a ponto e vírgula. E eu vou te dizer que faz bem poucos anos que eu revisitei essa ideia, né? Então, eu sinto que tem muitas coisas que a gente vive na infância que ficam esquecidas por um sistema de proteção. Sem dúvida. Porque a gente ainda não tem recurso para olhar para aquilo, tamanha dor que aquilo ainda causa em nós, e poder ressignificar, que aí eu acho que esse outro ponto que você traz, né, quando você fala, olha, hoje quando adulto, ou agora há bem pouco tempo, eu posso olhar, né, para o que me aconteceu e enxergar que eu tive aspectos de proteção na infância, que eu tive amparo, que eu tive como lidar com aquilo, né, que foi o oásis, né, no meio do deserto. Eu acho que a gente tem essa capacidade de ressignificar. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinhas. Nós precisamos buscar isso. Pode ser, e eu acho que a expressão é um caminho, né? A expressão pela arte, que pode ser a dança, que pode ser a fotografia, que pode ser a cerâmica. É claro que tem pessoas que vivem disso, têm a bênção de poder viver disso, mas ainda que não seja o caso de quem está nos ouvindo, né? Se você que está ouvindo a gente tem a oportunidade de encontrar um caminho de expressão, faça isso, porque isso de alguma maneira resgata um sonho, né? Esse espaço do podcast era um desejo meu de menina, não um podcast, né, porque isso sequer existia, mas eu queria ter sido jornalista, né, era a minha primeira escolha, junto com psicologia então, porque na verdade eu queria a expressão. Quando me perguntavam, por que jornalismo? Eu dizia, porque eu quero poder contar para as pessoas as coisas que eu estou vendo. Eu tinha a sensação que as coisas não eram vistas, não eram ditas, não eram expressadas. E eu encontrei na psicologia essa possibilidade, né? E aí, te ouvindo, eu tive vontade de compartilhar isso. Bem poucas pessoas sabem dessas experiências que eu vivi, porque as pessoas também nos olham e nos julgam bastante por aquilo que elas são capazes de enxergar. E eu acho que nós, como sociedade, como cultura, construímos isso. A gente tem no visual, né? Nós somos muito visuais, respostas que a gente assume como premissas e
E a gente perde tanto, né, de ouvir. Isso tudo que você está aqui trazendo, né, eu estava aqui pensando que bênção é a gente não ter roteiro. Quando a gente ia chegar em coisas tão valiosas. Né? E você vê, assim, disparou a imagem do presente que você me deu, disparou essa memória que acabou levando para esse lugar, a conversa. E eu acho que isso é talvez o grande tesouro, para usar uma coisa que eu usei muito no meu livro, o grande tesouro da conexão com algo que a gente perde nas experiências dolorosas e traumáticas, em especial na infância, que é a conexão com você estar respirando o momento presente, estar vivo no presente, o passado não ser um lugar que determina o seu presente, e nem o futuro uma eterna repetição do passado. Tantas coisas que você falou agora, eu poderia ir por tantos lugares, porque você falou tantas coisas que foram abrindo janelas na minha cabeça, desde a sua experiência. E quando você fala, eu revisitei muito recentemente esse bullying na infância, essa imagem do ponto e vírgula que talvez em algum tempo tenha ficado ali esquecida, porque o nosso corpo é elegante na forma de encontrar soluções, inclusive de nos proteger das dores que são muito grandes para serem sentidas. E em alguns momentos a gente precisa realmente não entrar em contato com aquela dor. A dissociação é um processo protetivo em muitos aspectos. Só que se ela se fixa, como tudo que é fixo num fenômeno que é movimento, porque o humano é um movimento, no futuro, o que primeiro causou benefício, no futuro começa a causar dano porque nos restringe. Então, quando a gente consegue voltar nessas experiências a partir de um lugar de amparo, a experiência vai ser o que é. A dor que você viveu na escola, e que por mais que a gente se esqueça dela, que ela não venha na memória declarativa, o nosso corpo não se esquece dela. Essas informações, elas não desaparecem. Elas ficam documentadas numa memória implícita, que muitas vezes vai conduzir as nossas escolhas do momento presente sem que a gente perceba. Né? As escolhas que nós fazemos quando resolvemos nos expor, por exemplo, como é uma exposição, né? O que você está fazendo com o podcast, que é um sonho, mas que ao mesmo tempo estamos numa sociedade. E aí eu vou abrir outra janela que você bem sinalizou. Estamos numa sociedade em que cada vez mais identidade pessoal se associou a trabalho e produtividade. E imagem. E imagem. E a gente está adoecendo com isso. E aí não precisa de ir muito longe, porque os dados nos mostram isso. Os dados são constrangedores do colapso que a gente vive em saúde mental, por exemplo. Que é um reflexo do como estamos nos organizando enquanto sociedade. A saúde mental já não é uma questão individual, talvez nunca tenha sido, eu acredito que nunca tenha sido, mas no momento atual, quando nós olhamos para índices, por exemplo, de ansiedade, depressão ou de outras condições clínicas mesmo que crescem absurdamente, nós estamos diante de um fenômeno social. São os nossos corpos reagindo adequadamente ao que nós estamos produzindo. De ameaças. O colapso não é da saúde. O colapso em saúde mental é a resposta saudável a uma sociedade em colapso. É o nosso corpo dizendo pare. É a expressão. É o nosso corpo dizendo, vocês precisam fazer de outra forma, porque daqui para frente a gente não vai aguentar mais. Então, acho que isso é uma questão importante dos tempos que a gente vive, por isso recuperar essa conexão com autenticidade, com espaços sem justificativa produtiva necessariamente. Acho que a arte, que nós falamos tanto, cumpre esse lugar e cumpre o papel também da inspiração, como a arte cumpre, a ciência cumpre, a terapia cumpre, o estudo, as viagens, todas as experiências humanas cumprem, que é, voltando lá para o começo da sua pergunta, o que é inspiração, que é essa reconexão com essas partes que às vezes a gente precisa anestesiar, bloquear pelas dores que vivemos. Essa perda do sonho, esse sonho que para algumas pessoas nem foi possível vislumbrar, dependendo da vida que ela teve. E para outras pessoas foi preciso guardar para atender uma expectativa e um roteiro e um script
de como deve ser, de como as coisas devem ser. Acho que caminhar para que a gente possa reconectar com o sonho é uma forma de recuperar essa infância feliz, né? O pessoal da terapia corporal tem essa frase famosa, eu não tenho certeza de quem é para dar os créditos, queria muito. Eu acho que é Peter Levine, que sempre é tempo de recuperar uma infância feliz, né? E acho que não é mudar o que foi passado, a dor que você viveu na sua experiência, a que eu vivi nas minhas experiências, elas são dor, elas incluem alguns níveis de violência, inclusive, não necessariamente intencional, algumas intencionais, mas é olhar para essa dor como algo que não nos define. E aí isso a gente só pode fazer quando a gente está em segurança, quando a gente recupera a fisiologia de segurança. E olha, Cíntia, eu vou te falar cada vez mais. Algum tempo atrás, eu dizia, na maior parte das vezes, quanto mais eu tô ficando madura, quanto mais me aproximo dos 50 anos, eu tô ficando mais enfática. Isso, né? Eu tô ficando mais enfática nessa afirmação. Eu acho que não existe nada tão curativo quanto bons vínculos. Eu acho que realmente você abriu com uma frase que é muito famosa também no trauma e que eu uso bastante, que a cura está nas relações, porque a ferida está, porque grande parte das nossas dores emocionais importantes, elas vão ser relacionais. Porque é a partir das relações que a gente entende que a gente é lá atrás, desde que nascemos. É a partir das relações que a gente ganha segurança para investigar os nossos espaços externos e segurança para essa expressão que você também falou tão bem, que é reguladora, que nos ajuda tanto. Então, eu acho que realmente são as relações que vão fazendo essas ilhas de segurança para que nós possamos, inclusive, mergulhar dentro da nossa história individual e olhar para tudo que é doloroso da nossa história como feridas que podem virar cicatrizes, que elas não precisam ser feridas abertas que, quando tocadas, vão ser revividas sempre. Eu sinto uma coisa em relação à prisão que as dores geram, que é uma necessidade de reparação. Muitas vezes as pessoas nós ficamos, né, enquanto pessoas mesmo, ligados a uma dor porque a gente, no fundo, tem uma criança ferida dentro de nós esperando que alguém venha repará-la, venha curá-la, venha correr atrás da gente com um prato de comida, venha nos devolver aquilo que a gente sente que perdeu, né? E esse lugar de aprisionamento, que depois se torna condicionamento, se torna limitação, se torna o impedimento de experimentar outras coisas, né? E que nos rouba a nossa autenticidade, está muito ligado à busca de aprovação. E essa aprovação social, que ao invés de cumprir o seu papel do vínculo, que é o de te gerar espaço seguro de expressão, de existência, sem que isso seja uma ameaça, acaba te dizendo que se você não fizer de determinada maneira, você não tem espaço. E aí você trouxe muitas coisas, né? Você falou sobre autenticidade. Eu acho que resgatar essa autenticidade dentro desse cenário em que a gente não tem espaço para se expressar de fato, ou que a gente se condicionou a expressar desde que não vá desagradar ninguém, não vá ter nenhum tipo de prejuízo, não vá perder os vínculos, né? Essa sensação do pertencimento. Você falou também sobre a segurança, que eu acho que a emoção... A gente não precisa elencar uma única, né? Mas eu carrego comigo que se eu tiver que nutrir uma única coisa, ou qual é o ponto de partida, é a segurança. Segurança interna, emocional, né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é essa fisiologia da segurança, criar espaços de segurança, inclusive para sair de relações em que a gente acha que está seguro só porque é familiar. E eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso, porque eu acho que e aí tem um outro tema, meu Deus, que é a dissociação, que ela é tão demonizada e, na verdade, ela é um super recurso. É um super recurso. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase do Steven Porges, que é um neurofisiologista que trabalha com a teoria polivagal, também atravessa o meu trabalho de muitas formas no trauma. E o Steven diz, a segurança é o tratamento. Porque, em verdade,
assim como nós falamos que o relacionamento ele faz essa incubadora do vínculo seguro que faltou lá atrás para revisitar experiências dolorosas, a dor ela é uma experiência que faz parte da existência. E aí eu quero fazer uma parte aqui porque, como eu trabalho com trauma e as abordagens de trauma têm ganhado muita popularidade, eu tenho visto algumas distorções, né, nessa vida moderna nossa que tudo se propaga para muita gente muito rápido pela tecnologia. E muitas vezes eu vejo a ideia da traumatização um pouco sendo romantizada como propulsora do crescimento. Crescimento pós-traumático existe, mas dor faz parte da vida e desafio também, mas negligência, violência, abuso são crimes que são violências que a gente precisa combater e a gente não precisa delas para se desenvolver. A gente precisa de desafio, desafio não é desamparo. Nesse sentido, quando nós olhamos para as dores humanas, elas fazem parte da vida, as emoções desconfortáveis fazem parte da vida. E quando nós falamos em segurança, não é um estado inabalável onde eu não vou sentir essas coisas. Onde eu não vou sentir desconforto, onde eu não vou sentir tristeza, medo, raiva. Quando nós falamos em segurança, é justamente um continente interno, onde eu posso sentir tudo isso sem me desorganizar completamente, sem ser possuída por essas sensações, sem precisar que eu me dissocie. E aí eu entro na dissociação. A dissociação é um recurso, sem dúvida, como eu disse, elegante do nosso corpo de encontrar soluções para atravessar momentos que talvez seja impossível atravessar sentindo tudo o que aquela experiência proporciona. Então, nesse momento, as nossas funções psicológicas, até para quem estiver nos ouvindo e de repente não foi exatamente da área de saúde, quando a gente fala em dissociação, vamos imaginar que todas as nossas funções psicológicas, elas precisam funcionar de forma conectada, elas precisam conversar. Né? Então, memória precisa conversar com a atenção, que precisa conversar com consciência de eu, que precisa conversar com a senso-percepção, a nossa capacidade de sentir as sensações físicas, que precisa conversar com raciocínio lógico. Então, essas funções psicológicas, assim como as áreas cerebrais, pensando no cérebro físico, elas trabalham de forma conectada, as funções psicológicas também trabalham de forma conectadas. Experiências muito dolorosas causam uma dissociação, que é essa fragmentação, como se essas funções parassem de conversar por algum tempo. Então, de repente, a minha senso-percepção, a minha consciência de eu, a assimilação dos fragmentos sensoriais, visão, olfato, cheiro, daquilo que eu estou vivendo naquele momento, deixasse de conversar com a memória, por isso eu não lembro depois, ou com a capacidade de sentir algo naquela sensação. Então, isso deixa de conversar temporariamente. Isso acontece no nosso cotidiano, acontece no nosso dia a dia, porque nós recebemos muitos estímulos, seria impossível processar na consciência todos os estímulos que nós recebemos. Então, existe uma dissociação que ela é para nos proporcionar possibilidade de atenção mais focada em algumas coisas. Estamos aqui conversando, estou totalmente focada na nossa conversa. Se alguém da equipe ali fizer um sinal, talvez eu não veja nem na minha visão periférica, porque eu estou dissociada do meu campo de visão e talvez se alguém chamar muito baixinho eu não escute, porque a minha atenção está voltada para você. Então, essas pequenas dissociações do dia a dia, quando a gente está com uma atenção focada em alguma coisa, elas acontecem. Nas experiências muito dolorosas e traumáticas, elas acontecem de uma forma mais intensa. Então, muitas vezes eu vou me dissociar das minhas sensações físicas naquela situação, a memória se dissocia, causando lapsos de memória daquela experiência que foi vivida. Eu posso me dissociar da minha consciência de eu, perder um pouco da noção de quem eu sou naquele momento, a situação causar uma certa confusão mental, um congelamento. Tudo isso é uma forma do nosso organismo, do nosso sistema corpo-mente, nos proteger de uma reação que pode ser danosa para nós naquele momento. Se eu tenho um sistema nervoso que dispara do 0 ao 100
Por exemplo, numa situação muito traumática ou muito dolorosa, aquilo pode gerar uma inundação neuroquímica danosa naquele momento. Então é muito protetiva. O que acontece é que, quando isso acontece diante de uma dor, diante de uma situação traumática, e depois essa dor é processada, esse trauma é processado, essa experiência dolorosa, essa carga de estresse da experiência dolorosa, ela é descarregada de forma equivalente, a gente tem trauma, mas não necessariamente tem traumatização. Não necessariamente aquilo vai perdurar no tempo, como sintoma, como sinais, como disfunções no comportamento ou nos relacionamentos. Mas quando essa descarga não acontece, eu digo grosso modo, é como se o cérebro não recebesse a informação de que o perigo passou, essa dissociação permanece no tempo. A gente continua produzindo neuroquímica do estresse. E aí é como se eu estivesse constantemente vivendo aquela dor. E isso pode levar tanto para uma hipersensibilidade, eu reagir de forma muito desproporcional para situações muito pequenas, como pode ir levando a uma anestesia das emoções. Os dois extremos nos desorganizam, porque a emoção é uma bússola de orientação interna. Né? A neurociência moderna vai trazer frases que eu acho maravilhosas. Antônio Damasio vai dizer: razão sem emoção não nos leva a boas escolhas. O que no passado, quando eu fiz faculdade, há mais de 20 anos atrás, né, eu escutava coisas de vamos tirar a emoção da história. No trabalho, por exemplo. A tal da neutralidade para a gente atuar, isso não existe. Não existe, né? É no vínculo que as coisas acontecem. Exatamente. Então, quando a gente vai perdendo a conexão com as nossas emoções, mesmo que por um processo de dissociação isso dura no tempo, aquilo que no primeiro momento nos protegeu começa a nos causar dano porque a gente perde uma bússola de orientação muito importante. Emoção é informação. Informação do que está acontecendo dentro de nós, em reação ao que acontece, às nossas situações vividas ou aos nossos pensamentos, às nossas memórias. Então, um direcionamento importantíssimo de como caminhar no mundo com autenticidade. Aí eu chego na autenticidade. Sem uma conexão com as emoções é impossível a autenticidade. Porque aí ou eu vou suprimir, reprimir, e aí vira sintoma. Emoção suprimida, ela não desaparece, ela vira sintoma físico. Ou eu vou acabar explodindo a partir dela. E aí ela se torna violência, eu vou violentar o outro com essa emoção, se ela não acha um canal saudável de sair. E aí eu perco essa orientação do que está acontecendo comigo no momento presente. E algumas experiências, elas de fato acompanham, né, Jenny? Porque me veio uma imagem mental, eu acho que as imagens são muito poderosas, assim, para a gente receber informações que estão aqui, né, nessa orientação interna. Como que alguém saindo de uma caminhada no deserto, em que ela tinha que se poupar de alimento, de água, e debaixo do sol, e o corpo dela até se adapta, porque eu acho que nós temos um corpo fabuloso, né? Se a gente fizer um arranhãozinho, a casquinha vai cobrir já, caiu. Então eu acredito muito nessa capacidade autorregenerativa que nós temos, que nós somos, né? Quando saudáveis, quando autênticos, quando conectados e acessando esse poder interior que vem com a presença. E aí me vem essa imagem da gente saindo do deserto e aí a gente está vivendo em outro lugar, mas com os recursos e os comportamentos que a gente desenvolveu para sobreviver ao deserto. Então a gente até tem consciência de que talvez aqui não tenha tanta escassez de alimentação, de água, mas a gente não consegue como que se apropriar, né, dos recursos que agora estão disponíveis. Sim. Então aquele jeito de sobreviver nos acompanha em situações em que talvez a gente vá continuar carregando a escassez quando a abundância já chegou. Perfeito. E eu acho que quando a gente fica muito, né, conectado lá à necessidade de reparação, que para mim tem sido um super tema, ultimamente tem me vindo com muita frequência nos atendimentos, quando eu estou com as pessoas, estudando, lendo, eu falo, mas de novo aqui, olha, como se a gente estivesse ainda destituído da percepção de que nós temos um grande poder pessoal,
esse lugar de, no meio do caos, se ver fora dali, né? Projetar uma outra imagem para onde não o nosso corpo possa ir imediatamente, mas a nossa mente e as nossas emoções e com bastante frequência ter uma experiência, ainda que dissociada do contexto, no corpo, ela é de verdade. Porque quando a gente está ali sonhando, você estava se imaginando dançando, né? O teu corpo vivia a emoção de poder realizar aquilo ainda que de uma forma diferente da que você projetava para o futuro. E eu também fico pensando que essa memória está dentro da gente. Né? Não é só a memória da dor. Sim. É a memória do resgate do nosso poder pessoal, de saber quem a gente é. A questão é que eu acho que com essa crise social a gente está tão ligado a ser quem a gente acha que tem que ser. É o script, né? Que a gente acaba se perdendo, né? Deixando de ser, de fato, aquilo que a gente pode, que a gente quer, buscando essa afirmação extrema, né? Perfeito. Assim, vou pegar essa metáfora que eu gostei muito dessa imagem do deserto que você trouxe. Eu acho que ela traduz muito da nossa conversa e do que provavelmente você acompanha nos seus atendimentos como psicóloga. Eu acompanho quando eu converso com outros psicólogos também para falar do reparo, né? Quando a gente passa por essas experiências dolorosas lá na infância, a infância é realmente um período muito vulnerável, porque nós ainda não aprendemos que o mundo não é sobre nós, né? Para a criança, ela precisa... Nossa primeira necessidade humana é vínculo. Porque sem um vínculo, nem as necessidades básicas serão atendidas. Eu preciso de um outro que me cuide, que me alimente, que faça higiene, proteção, e para isso preciso me vincular com alguém. Alguém precisa se vincular comigo. Então, a nossa primeira necessidade para a sobrevivência é vínculo. Segunda necessidade é a autenticidade, né? E essa autenticidade entendida como essa conexão entre o que sentimos, o que pensamos e como expressamos isso para o mundo. Quando eu preciso negociar essa autenticidade para sobreviver, para garantir o vínculo, eu vou precisar esconder partes minhas. Isso. Eu vou precisar anestesiar partes minhas para receber amor, atenção, afeto, pertencimento. Que lá na frente, na vida adulta, a partir de muitas experiências que vão sendo reforçadas na nossa sociedade, como você bem colocou, nós vamos sendo reforçados de que sim, para continuar a receber amor, afeto, atenção, que aí depois vira sustento, vira prestígio, vira todas essas coisas que vão sendo valorizadas socialmente. Que são ganchos traumáticos, né? São super ganchos traumáticos, e a gente vai produzindo uma sociedade que vira uma fábrica de traumas. De ganchos. Né? Vira uma fábrica Pendura de produção de traumas, exatamente. E aí nós vamos aprendendo a esconder, reprimir partes nossas, anestesiar partes nossas, para garantir o vínculo. Então a gente negocia a autenticidade para garantir o vínculo. Só que nós estamos negociando entre duas necessidades essenciais para a nossa sobrevivência psíquica, para a nossa sobrevivência emocional. Por isso estamos adoecendo mais, para a sobrevivência do eu autêntico mesmo, assim, para um engajamento pleno na vida. Quando a gente pensa nas condições clínicas em saúde mental, na sua base, todas elas são multicausais, envolvem fatores biológicos, contextuais, individuais, coletivos. Todas as condições clínicas em saúde mental são multicausais, mas no padrão de todas elas nós estamos falando de sofrimento humano, são categorias do humano sofrer, são tipologias do sofrimento humano, se a gente pensar nas... É a didática que a gente está aplicando a isso. Né? E aí isso tem a ver com esconder essas partes. Nós escondemos lá atrás para garantir esse pertencimento, esse afeto, essa conexão que nos faz sobreviver. Então, para o humano, pertencimento é igual a sobrevivência. Lá atrás, quando foi dito, fica quieta menina, isso pode, isso não pode, você é assim, você é assado, a criança não tem recurso para refutar essa legenda que ela recebe. Então ela não vai pensar... literal. Ela não vai pensar, esse adulto é inadequado e não me ama. Ela vai pensar, eu não sou digna de amor.
E eu preciso me modificar para me tornar digna de amor e de aceitação. E para eu merecer, eu preciso ficar quietinha, né? Me encolher para caber. Isso lá na frente vai se transformar nessa busca eterna pelo reparo que você tanto comentou. Então, a gente passa a traduzir isso nas nossas relações do presente. Então, eu vou buscando essa reparação, que pode ter sido de uma relação parental, da relação escolar, da comunidade que eu fiz parte, cotidianamente nas escolhas, de forma mais consciente ou menos consciente, a depender da pessoa, e que nunca vai vir, porque a gente não tem como modificar o passado. Isso. Porque o passado não vai ser modificado. A reparação não existe. Eu costumo dizer que ela acontece na relação do presente. Então, assim, o reparo de uma relação parental, ela não vai acontecer necessariamente na relação com a minha mãe, com o meu pai. Talvez aconteça na relação com o filho que eu venho a ter, na com relação os amigos, comigo mesma, com os meus amigos, com os meus parceiros e parceiras amorosas. E tudo isso passa por encontrar-se para encontrar o outro, né? Então, assim, a gente precisa estar nessa segurança na própria pele, para poder sair em busca do encontro possível, que vai ser reparador, que vai permitir esse campo que se forma, né, de segurança para eu cada vez me expressar mais em quem eu sou e cada vez mais trocar afeto e sair desse modo de guerra que todo mundo vive atualmente, de produção e de explosão, que tudo vira uma grande violência, para que eu possa olhar para outro humano como humanos possíveis, a partir da compaixão, a partir da conexão, porque um humano que faz o que a gente tem visto hoje, ele é um humano alterado pela dor. Nós não somos uma espécie programada para destruir a própria espécie, já que somos seres gregários e que somos nominados pelo vínculo, né? Somos mamíferos, isso vem de mamar, né? Uns nos outros, precisamos de uma díade. Né? A nossa espécie é nominada pelo vínculo, o nosso cérebro, isso já é consensual na neurociência, ele se desenvolve através da interação social. Então, assim, o vínculo é essencial para nós. Quando nós quebramos essa essencialidade, quando a gente começa a produzir violência com outro humano, isso é humano alterado pela dor, a gente não está na nossa segurança, a gente não está na nossa essência. E aí a gente precisa voltar para dentro para poder fazer ponte com o outro. Então, o reparo para mim, quando eu penso em reparo, eu estou pensando sempre no reparo do agora, nas relações do agora. Então, o amor que de repente eu não tive, não recebi lá atrás, eu posso acessar com quem eu estou vivendo nesse momento, construindo novas formas de amar e de produzir novas relações. Eu acho que é tão profundo isso que você está dizendo, porque a gente está falando também de uma certa compaixão por aquilo que vivemos, por quem pudemos ser, por quem puderam ser para nós também, que é um pouco diferente de perdão. Eu acho que isso é uma outra coisa, né? Mas eu fiquei com vontade de te contar uma coisa. Eu estou escrevendo um livro que fala muito sobre o que você acabou de trazer, porque eu acredito, e é a primeira vez que eu faço um livro físico, tem sido também um mergulho muito, muito profundo, muito interessante, não é só pesquisa fora, é muito mais sobre o que vem e de repente vem, né? E por isso eu tenho estudado sobre o reparo e eu entendi que pertencimento, tem falas suas que são frases do livro, assim, muito impressionante. O pertencimento, a gente acha que tem que sacrificar a autenticidade para sustentar o vínculo. E eu comecei a me perguntar, assim, né? O que é pertencimento de verdade, né? Porque eu acho que estamos tão carentes de autovalidação que a gente está confundindo com aprovação. Sem dúvida, concordo muito com isso. E aí o pertencimento eu acho que é uma coisa muito da humanidade. Eu ainda tenho muita fé na humanidade. Eu já falei aqui em algum episódio anterior sobre um livro que se chama Humanidades, que é um livro que revisita, né, a nossa espécie, dizendo diferente do Harari, né, que fala sobre o lado duro, desafiador e de guerra, né, de sofrimento do ser humano como alguém que é mal também, né? Esse autor, que eu sou incapaz de dizer o nome, é um nome alemão, ele fala que nós somos bons, né? E eu bato bastante nessa tecla. E eu acho que o pertencimento está muito relacionado a gente só poder voltar para essa condição da humanidade mesmo. Então, nós temos dificuldades de resolver problemas globais, né? A fome no mundo,
Mas se tiver uma enchente, numa cidade menor, o país inteiro vai se mobilizar em enviar alimento e água e sapato e bolsa. E enquanto tem alguém separando em casa, tem um outro alguém se organizando para levar aquela remessa, e tem um alguém recebendo, separando, organizando, e um alguém entregando. Então eu acho que essa coisa de nos ajudarmos, de estarmos juntos, né, que infelizmente parece mais visível num país com uma realidade como a nossa, com a falta, com a ausência, né, com a catástrofe, mas que ainda assim mostra o que tem ali, né, dentro da gente, que nos conecta profundamente, né, o que é um vínculo, se não aquilo que a gente consegue perceber como necessidade de cuidado. Eu sou uma apaixonada por natureza, né, assim, da natureza. E eu li um livro há uns anos atrás, que se não me engano se chama A Vida Secreta das Árvores. E eu fiquei tão fabulosa, assim, tão passada com a fabulosa capacidade que elas têm de se comunicarem. Sim. Então, naquele, sei lá, metro quadrado, a seiva vai ser enviada pelas raízes, né, elas vão enxertar naquela árvore que existe uma leitura, olha que coisa impressionante. Todas elas precisam daqueles nutrientes, mas tem uma que precisa mais de um nutriente do que do outro. Elas irrigam mais daquele que está faltando. Eu acho que o pertencimento, para mim, assim, ele é esse lugar de o que é que nos conecta de verdade, né? Onde é que a gente se encosta e tem ali, né, a imagem mental mesmo, né, do mamífero, né, e eu não quero colocar isso só num campo das mães e seus bebês, porque eu acho que diminui muito o que isso significa, mas desse lugar em que, se a gente parar para pensar, meu Deus, a gente come o alface existe para isso, né, só para nos alimentar. Esse é um bom jeito de olhar para a coisa do vínculo, de que precisamos de coisas que estão fora de nós e que foram criadas ou que existem, e aí ou foram criadas para esse fim ou a gente deu esse fim, mas que é o que nos mantém vivos, né? Sim, perfeito. Enquanto você falava, eu me lembrei de algumas experiências que eu tive que me fizeram entrar em contato com essa noção de que nós paramos de nos pensar como natureza. Então, nós não estamos na natureza, nós somos natureza, né? Nós somos parte da biosfera, desse sistema. Respiramos aqui. Exatamente, nós somos natureza. E talvez essa evolução do homem, que evoluiu em alguns aspectos, outros a gente pode questionar, acabou criando uma relação de domínio com a natureza, e não de uma relação de parte da natureza. E isso também implica na desconexão entre nós, porque se nós não nos pensamos natureza, nós também estamos distanciados um do outro. Aí a gente esquece que a gente está aqui na mesma sala, respirando o mesmo ar, o ar que está saindo de você está entrando em mim, que a gente está virando moléculas unificadas aqui em alguma instância. E eu lembrei, enquanto você falava sobre natureza, porque eu também sou uma apaixonada por natureza, das experiências que eu já tive com povos originários, e também tenho uma proximidade muito grande com as tradições africanas, né, que se assemelham em alguns aspectos, que são tradições que privilegiam o aldeamento das pessoas. Por isso que eu acho que realmente a relação não é só da mãe com os filhos, é da comunidade. Alguns anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, eu fiquei 2 semanas numa aldeia indígena no Acre, da etnia Yawanawá, aldeia Muxuinu. E aí, ali, eu conversando com as pessoas, com o pajé, ia entendendo essa relação que eles ainda preservam, apesar de já ter uma influência muito grande da cultura não indígena, mas essa aldeia que eu visitei, uma aldeia pequena. Quando eu visitei, o pajé tinha saído da aldeia pela primeira vez 6 meses antes. Então, é uma aldeia que ainda preserva bastante da cultura indígena. E eu fui aprender lá, né? Eu digo que eu entrei na floresta para a floresta me proporcionar algum tipo de salvamento ou de entendimento
dessa natureza dentro de mim. E ali eu fui entendendo essa conexão que eu acho que os povos originários, as tradições africanas falam tanto e fizeram passar ao longo das gerações tanto, e que a neurociência, a ciência moderna começa a estudar agora e constatar a partir da ciência que é essa conexão com a terra, com a natureza, com o céu, com o mar, com os ritos, com a espiritualidade, não dentro de uma tradição religiosa, mas no sentido de uma conexão com essa divindade que está ali em tudo, que se organiza e se estabelece de uma forma que se ninguém atrapalhar vai dar certo. Que é a história da árvore, né, que você falou, que elas vão... Se a gente não atrapalhar, vai funcionar porque é um mecanismo sofisticado e elegante, o da natureza. E eu acho que essas experiências, para mim, principalmente essa, uma das grandes observações que eu fiz, poucos dias que eu estava na aldeia, assim, no segundo ou no terceiro dia, eu já me via falando diferente, já me via falando mais calma, eu já via que o meu ritmo tinha saído do ritmo da cidade. Porque a gente entra no ritmo dessa vida cotidiana moderna que é mais ativadora, né? A gente vai ficando mais simpaticotônico, assim, né? O sistema nervoso simpático mais ativado. Eu via que eu estava num outro ritmo, eu caminhava num outro ritmo, eu falava num outro ritmo. E uma das primeiras observações que me chamou a atenção foi como as crianças choram pouco aqui. E aí eu comecei a observar isso. E aí eu via que as crianças estavam sempre em grupos e não necessariamente elas estavam sob o olhar do adulto que era o pai ou a mãe daquela criança, mas qualquer lugar que elas estivessem na aldeia, todos os adultos estavam olhando aquelas crianças, que aí diz muito de um ditado africano, né? É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E é isso mesmo, essa relação onde se compartilha do cuidado, se compartilha da busca pelos recursos para que possa se sobreviver, se compartilha das dificuldades. Não estou romantizando, tem briga, tem problema, tem tudo isso. Isso faz parte das relações. Mas tem pertencimento. Eu sei onde estou, eu sei que eu posso ser quem eu sou. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei qual é o meu papel. E eu sei que eu posso ser quem eu sou, que eu acho que isso nos rouba muita pertença. É quando eu não tenho segurança que eu posso aqui manifestar toda a minha inteireza. Eu preciso esconder partes minhas para existir nesse ambiente. Então, isso me traz ausência de pertencimento, quando eu não tenho segurança para estar inteira onde estou. E isso eu acho que os povos originários, as tradições africanas têm muito para nos ensinar, sabe? Acho que realmente nesse sentido o futuro é ancestral. Se a gente olha para isso, e dá para a gente viver a vida moderna com todas as tecnologias, todas as facilidades da vida moderna, olhando para isso. Que podem também ser vistos nessa ótica, né, Jenny, como um fenômeno dissociativo, sintomático, dessa desconexão do eu em prol, né, daquilo que tem que ficar igual para todo mundo. Então o recurso é sempre o mesmo e está na mão de poucos, e isso pode inclusive ser muito perigoso do ponto de vista de manipulação e de uma série de coisas, né? Eu sinto que tem duas coisas assim que eu quero trazer pra gente, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Ficaria também aqui horas. Eu me dei conta há bem pouco tempo e sintetizei em uma frase assim de que não é uma verdade absoluta, mas é a minha percepção de que a saúde mental ela é individual, mas o cuidado é coletivo. Na individual em que sentido? Nós precisamos ter um compromisso sério com a gente. E quando eu falo, né, que eu tenho um compromisso sério comigo mesma, isso nada diz sobre estado civil ou sobre estar em outras relações, amorosas ou não, mas eu acho que trazer para si essa autorresponsabilidade pelo autorreparo, pela cura de coisas que a gente fica esperando que o mundo, que alguém faça por nós ou nos diga qual é a receita e quais são os 3 passos básicos, e que não virá. E que bom que não vem, porque isso nos dá a chance de voltar para esse lugar do eu sei, que é um eu sei quem eu sou, ou eu sei qual é o meu papel, que você trouxe brilhantemente nessa experiência, e que não é um saber cognitivo, racional, emocional, é de uma existência, de um sopro
de vida, né, que está dentro da gente, e que se a gente puder ouvir essa bússola de orientação interna que você trouxe, que eu acho que é fabuloso. E aí, para fechar, eu quero te agradecer imensamente por tudo aquilo que você pôde proporcionar, por aquilo que você tem proporcionado, né, porque a sua existência, ela é uma aula de muita sabedoria, de muita humildade, de muita humanidade, de muita entrega, disso tudo que a gente está falando aqui, desse pertencimento, de estar, né, e de, apesar dos riscos relacionais e disposição que cada um de nós sofre hoje em pequenos ou grandes grupos, sustentar essa centelha interna de tudo bem, as pessoas podem não gostar, podem não concordar, mas isso é o que eu tenho para oferecer genuinamente, né? E aí, quando você fala dessa imagem, eu acho muito interessante, porque enquanto você dizia agora há pouco, eu pensei, nossa, mas isso é inspirar, né? E aí deixar aquilo dar movimento para as coisas que estão diante de nós, né? Isso mesmo. A palavra que me veio à cabeça te ouvindo agora foi dignidade. Eu acho que essa autorresponsabilidade, que eu acho que é um lugar muito importante quando a gente fala em autenticidade, não tem como ter isso sem autorresponsabilidade, ela se conecta muito com encontrar em si esse lugar de dignidade para ser quem a gente é, mesmo num mundo que não necessariamente vai ser gentil conosco. Então, muitas vezes eu caminho em espaços que não são gentis comigo. E talvez o grande reparo, voltando de novo a essa palavra do teu estudo, do teu interesse nesse momento, e que também é do meu interesse enquanto profissão de trauma e da minha vida, porque eu digo que trauma não é o meu conteúdo de trabalho, é a minha história de vida. E aí, quando eu falo isso, não tem nada de pessimismo nisso, ao contrário, por isso eu intitulo o livro como Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho, porque eu acho que trabalhar com trauma, para mim, não é chafurdar na dor, não é mergulhar na dor, é poder acessar a potência escondida pela dor. Então, eu acho que essa autorresponsabilidade, esse lugar de eu preciso fazer por mim, ele nos leva necessariamente a ir em busca do encontro possível. Eu acho que quando a gente senta na dignidade de ser quem a gente é, você vai ao encontro do outro. Por isso que eu acho que as duas coisas são muito interligadas, o eu e o nós. No meu livro novo eu uso esse termo, inclusive, gente, tem entre livro o eu novo e o no nós. Forno, saindo do forno. Novo, sai em breve. E eu uso muito essa brincadeira, o eu e o nós, porque para mim são dois lados de uma mesma moeda, é um mesmo complexo o eu e o nós. Então, quando eu sento na dignidade de ser quem eu sou, eu ganho autorresponsabilidade, porque aí eu penso... É comigo. Ainda que o mundo não seja gentil comigo, eu me olho como um humano possível e digno de ser quem eu sou, de caminhar nesses espaços, de ser capaz de dar conta dos desafios que a vida se apresenta. E claro, nós vamos ter aí questões sociais, nós vamos ter questões de mais ou menos oportunidade que a gente precisa batalhar para que isso seja proporcionado de forma mais igualitária para a população. Não é nesse aspecto que eu estou falando, é desse senso mesmo, assim, de que eu existo e isso é suficiente. E eu acho que quando a gente está nessa dignidade, quando a gente acessa isso, e pode ser muito difícil acessar isso dependendo da história de vida, mas quando a gente acessa esse lugar, necessariamente você vai buscar vínculos onde você possa exercer isso. É uma célula-tronco que você coloca em qualquer outro lugar que regenera, né? Sim. Ai, muito obrigada. Gente, eu amei, o que foi essa conversa, esse encontro? Foi bom para você? Nossa, foi muito bom para mim, especialmente porque a gente falava aqui nos bastidores antes de iniciar, né? Que como especialistas, a gente acaba sempre ocupando um lugar que as pessoas gostariam que a gente pudesse contribuir e falar necessariamente de outros temas, e pouco falamos de nós, né? E eu sinto que a gente chegou nesse lugar. Ai, aqui. que bom. Que coisa maravilhosa. Que bom saber. Então, você que está aqui acompanhando em Spirit Talks, esse recém-nascido que está ganhando tanta atenção, cuidado, generosidade, carinho, amor. Se você tiver interesse, compartilha com mais pessoas e envia para a gente também as suas sugestões, né, de quem são as pessoas que te inspiram.
Se você quiser, conta alguma história que te inspirou para que a gente também possa compartilhar nas nossas redes. Esse é um espaço para nutrição, para que a gente possa trazer para a memória tudo aquilo que nos dê esperança. Obrigada.